Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse quando estava convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é escrito por João, capítulo 14, versículo de 21 a 29. Vejam, meus irmãos, que o Evangelho destes dias que nós estamos meditando insiste em falar e ser apresentado o próprio Jesus nesta comunhão com o Pai. E a prática da nossa fé, o modo de como vivemos, movidos por esta prática, por esta palavra, mostra também a nossa obediência a Jesus Cristo, a nossa comunhão com Ele e, por consequência, a comunhão com o Pai que está no céu. Quando Jesus disse: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, está no presente, esse me ama. Então, é a prática da nossa fé que expressa o amor que nós temos a Jesus Cristo, a obediência que nós temos a Jesus Cristo. Meus irmãos, um dia desse alguém falava para mim, comunicava, não fazia fofoca, mas dizia assim: padre, interessante que eu conversando com uma pessoa aqui da nossa paróquia, e ele dizia que às vezes a missa é cansativa, é meio repetitiva, e é uma pessoa que está dentro da nossa igreja, conheço bem, tem envolvimento. E eu lembrei bem, fazendo a reflexão da palavra de hoje, às vezes nem todos aqueles que estão entre nós têm um propósito cristão. Às vezes pode estar envolvido com alguma pastoral, terço dos homens, resgate, pode estar envolvido com a evangelização infantil, tantas outras coisas, mas é uma espécie de vitrine, ou por que não dizer, faz tudo, mas não é nada daquilo que faz, não é um cristão comprometido com a causa do reino de Deus. Parece estar na igreja por não ter uma outra opção de vida, não deixa com que a palavra entre. Às vezes se vai para uma balada, desce até o chão, se torna um jovenzinho de 18 anos, mas não tem compromisso com a palavra, não é um ser humano comprometido com a justiça. Então as coisas se cansam, é enjoativo, é repetitivo, é cansativo. Por quê? É o cristão pato, entra na água, sai do outro lado, e a água não entra na pluma, não entra do seu próprio ser, na sua existência. É um ser humano fictício, está na aparência, mas não é nada daquilo que mostra. Será que não é uma mensagem que pode nos ajudar a refletir que tipo de cristão eu sou na igreja? Quando Judas, não Iscariotes, diz: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus responde: então, quem me ama guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele, na pessoa que guarda a palavra, a nossa morada. São muitos daqueles que estão entre nós, que estão na igreja, mas vivem de aparência, não são cristãos comprometidos. Às vezes faz muito mal ao bem, ou seja, ao invés de fazer o bem, faz mal. São laborais ou são operários,
mas não estão comprometidos com a obra, com a causa. Preenche o tempo por falta de opção de vida, mas não querem de verdade ser cristão. Não estão entre nós para acrescentar e nem somar, mas causam muito mais divisão. São situações que às vezes nos obriga, como pastores, como padres, tomar decisões com relação a estas pessoas, né? Às vezes até dói, mas a gente precisa então ajudar estas pessoas a de fato se tornarem cristãos, que não são cristãos, não são comprometidos, não cumprem a palavra, não vivem do amor a Deus, né? Vive de uma aparência, e isso dói, né? É aquela experiência que a gente precisa oferecer os caminhos. Quando a pessoa não se abre, ela está blindada, ela está bloqueada. A gente precisa usar o método do choque para que a pessoa se desperte para a vida ou procure uma outra coisa. Às vezes a gente decide sobre algumas pessoas no ambiente da igreja e são muitas as perguntas. Nossa, mas ele era tão envolvido, está aqui há tantos anos, mas é o olhar do padre, é o olhar do bispo, o olhar dos pastores, os orientadores espirituais que precisam conduzir o rebanho nos passos do pastor, né, no caminho certo. Olhe bem, a santa que nós estamos então celebrando hoje, né, Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja, nasceu na Itália em 1347 e lá faleceu em 1380. Aos 16 anos, abandonou o luxo da nobreza e ingressou na Ordem Terceira de São Domingos, na qual levou uma vida austera de serviço aos doentes e encarcerados, tendo aprendido a escrever apenas na idade adulta. Ditava suas cartas e as enviava ao Papa, ao Bispo e reis, gerando mudanças sociais e políticas. Muito se empenhou pelo retorno do Papa de avião na França para Roma. Embalado por sua íntima união com Deus, deixou-nos grandes escritos místicos. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, o exemplo de Jesus Cristo, o ser de Jesus Cristo, toque o profundo também do nosso ser, para que aprendamos a viver em comunhão com a igreja, movidos pela palavra, envolvidos com a causa dos mais necessitados e nos doando de verdade. Não sejamos prestadores de serviço, mas sejamos vivenciadores da graça de Deus, que aquilo que nós expressamos dentro da igreja possa refletir a consciência que nós temos do reino de Deus dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, da nossa existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.